Ok, pessoal, nesse vídeo 54, vamos dar sequência no nosso estudo das ondas sonoras. Como eu afirmei no vídeo anterior, a ideia nossa aqui é fazer uma descrição mais detalhada, a partir de agora, do comportamento da pressão interna em cada parte do fluido onde você tem uma onda sonora se propagando. Tá? Então a ideia nossa aqui é o seguinte: nós vamos ficar observando uma porção infinitesimal, um elemento de fluido infinitesimal, e vão analisar o comportamento dele à medida que uma onda sonora se propaga por ali. Tá? Então, digamos, por exemplo, que você tem, num certo instante de tempo, t igual a zero, você tem uma porção infinitesimal desse fluido de espessura ΔX e com uma certa área pequenininha e infinitesimal. Tá? Então, naquela situação ali inicial, essa massa de fluido, ela está em equilíbrio, então as pressões que atuam em cada uma das suas faces é justamente a pressão atmosférica. Aí, de repente, uma pessoa produz uma onda sonora, por exemplo, através da sua fala, ou através de se isso aqui, por exemplo, estiver dentro de um tubo cheio de ar, a pessoa pode pegar um pistão lá do lado esquerdo e ficar movimentando aquele pistão, fazendo aquele movimento de vai e vem, produzindo regiões de alta compressão e regiões de baixa compressão, ou seja, regiões de alta compressão do gás e regiões de rarefação daquele gás, daquele meio, produzindo esse padrão periódico. À medida que esses pulsos de compressão e de rarefação se propagam naquele meio, esse elemento de fluido aqui em particular vai oscilar, devido às diferenças de pressão que atuam em cada uma das suas faces. Então, inicialmente, esse fluido ele está em equilíbrio. Tá? À medida que a onda se propaga por ele, as pressões em cada uma das suas faces vai mudar, e, consequentemente, o volume desse elemento de fluido também vai mudar à medida que ele oscila. Tá? Então, a questão é a seguinte: cada pedacinho, cada porção desse elemento de fluido aqui vai oscilar em torno da sua posição de equilíbrio. Então, por exemplo, esse lado aqui esquerdo do meu elemento de fluido, que está na posição x0, é a posição de equilíbrio dele. À medida que a onda sonora se propaga por ele, essa parte aqui vai oscilar periodicamente em torno da sua posição x0. Esse outro pedaço aqui, esse lado direito do meu elemento de fluido, inicialmente, esse lado direito, a coordenada x dele está na posição x0 mais ΔX, esse camarada aqui vai oscilar periodicamente em torno da sua posição de equilíbrio, que é justamente o x0 mais ΔX. Tá? Então, vamos observar o comportamento de um elemento de fluido em particular. Tá? Cada parte desse elemento de fluido oscila periodicamente na medida que a onda passa por ele. A descrição matemática da oscilação de cada pedacinho desse elemento de fluido é dada por essa equação que a gente já tinha visto. O S é o deslocamento daquela parte do elemento de fluido em relação à sua posição de equilíbrio num certo instante de tempo. Então, isso aqui vai me dar a distância daquela porção de fluido em relação à sua posição de equilíbrio num certo instante de tempo. Essa função matemática é Sm cosseno de kx menos ômega t. Só relembrando, lá no caso das ondas transversais, só fazendo essa referência à sessão anterior, lá no caso das ondas em cordas, você tinha um y de xt, ou seja, era a distância vertical, aqui você tem o eixo x, é a posição de equilíbrio da corda. Então você quer saber qual que é o comportamento desse pedacinho da corda na medida que a corda se propaga por ele. Então você tem aqui uma distância vertical, que é o seu y de xt. Ou seja, é a distância vertical desse elemento da corda, que está localizado na posição x, num certo instante de tempo. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que esse deslocamento, ao invés de ser um deslocamento vertical em relação à posição de equilíbrio, vai ser um deslocamento horizontal. Cada parte desse elemento de fluido oscila periodicamente em torno da sua posição de equilíbrio x. Tá? Por isso que eu tenho uma função do tipo cosseno. Tá legal? E aí, bom, então esse elemento de fluido está inicialmente em equilíbrio, ele está paradinho ali. Aí a pessoa produz uma onda sonora. Digamos que num certo instante,
você tem um impulso de compressão que está passando pelo lado esquerdo desse elemento de fluido. Tá? O impulso de compressão é uma região de alta pressão, né? Nesse fluido. Então, se você tem uma região de alta pressão que está passando pelo lado esquerdo daquele elemento de fluido, então aí você vai ter um acréscimo de pressão desse lado, em relação à pressão atmosférica, que está atuando desse lado. Se você tem a pressão do lado esquerdo maior do que do lado direito, esse elemento de fluido vai ser empurrado para lá. Então, essa massa de fluido vai ser acelerada para cá. À medida que essa massa de fluido se desloca para cá, você tem também uma variação no volume daquele elemento. Lembra, uma onda sonora, ela se propaga a partir de compressões e rarefações adiabáticas dos elementos de fluido, né? Então, à medida que essa porção de fluido ela oscila ao longo do eixo X, tanto as pressões nas suas faces, quanto o volume dele, vai mudar no tempo. Tá? E eu quero fazer uma descrição disso. Então, beleza. No instante de tempo t igual a zero, esse elemento aqui está em equilíbrio. No instante t diferente de zero, esse camarada se deslocou daqui para cá. Então, essa parte do lado esquerdo do meu elemento de fluido está na posição x0 no instante t igual a zero. No instante de tempo t diferente de zero, esse camarada vai se deslocar para cá. Quanto que ele vai se deslocar? Ele vai se deslocar por essa quantidade aqui, ó. Essa função não me dá a distância em relação à posição de equilíbrio num certo instante de tempo? Então, qual que vai ser a posição, qual que vai ser o deslocamento horizontal da parte esquerda do meu elemento de fluido? Vai ser S de x0t, né? A posição dessa parte esquerda do meu elemento de fluido em relação à posição de equilíbrio, x0, naquele instante de tempo, t. Tá legal? E a mesma coisa para o lado direito dessa porção de fluido. Ela vai sair daqui, no instante de tempo t igual a zero, e vai vir para cá, no instante t diferente de zero. Quanto que essa parte direita, tanto que essa face direita do meu elemento de fluido vai se deslocar? Ele vai se deslocar dessa quantidade aqui, ó. É a posição, ou seja, a distância horizontal daquele lado direito da minha porção de fluido em relação à sua posição de equilíbrio, que é a posição inicial dele, num certo instante de tempo. Então vai ser uma função, esse deslocamento horizontal vai ser S de x0 mais ΔX, que é a posição de equilíbrio dessa camarada aqui, dessa face, né, do elemento de fluido, num certo instante de tempo. Então, de novo, essa parte esquerda se desloca S de x0t, metros, né? E essa face direita vai se deslocar para cá, S de x0 mais ΔX, naquele instante de tempo, metros, né? Então, é o deslocamento de cada parte, de cada face, num certo instante de tempo, tá? Então, você veja que o volume vai variar, né? Essa face esquerda e a face direita, elas não se deslocam igualmente, né? Então, eu vou ter uma variação no volume desse elemento de fluido. O volume inicial daquele elemento de fluido era a área vezes ΔX, né? A área, essa área da seção transversal do meu elemento de fluido infinitesimal, vezes ΔX, que é essa espessurinha aqui, né? O novo volume, né? Ou seja, o volume desse elemento, depois que ele se deslocou para cá, vai ser essa distância aqui vezes a mesma área, né? Então, o volume novo vai ser essa coordenada aqui menos essa. Qual que é essa coordenada aqui do lado esquerdo, gente? É a coordenada x0 mais o tanto que ela andou. Então, vai ser isso aqui. Qual que é a coordenada do lado direito do meu elemento de fluido no instante t? Vai ser a coordenada inicial mais o tanto que ela andou, que é isso aqui. Então, vai dar essa coordenada final. O que vai ser o volume desse elemento de fluido no instante t diferente de zero? Vai ser essa coordenada menos essa, para eu achar esse deslocamento aqui. Vezes a área, né? Então, vai ser essa altura vezes a área da minha porçãozinha de fluido. Então, o volume novo é a área da seção transversal vezes essa coordenada menos essa, para eu achar essa distância, né? Então, vai ser x0 mais ΔX, mais essa função, tá aqui, ó, x0 mais ΔX, mais a função S, avaliada, né, para
para essa face do elemento de fluido, menos essa coordenada, que é x0 mais s de x0. Tá? Então é simplesmente essa distância aqui. Tá? Então o volume novo, como é que ele vai ficar? Olha só, quando eu fizer essa subtração aqui, ó, x0 menos x0, vai cortar. Vai sobrar o ΔX, vai sobrar essa função aqui, menos essa função aqui. Né? Então o volume novo vai ser o seguinte, ó, essa parte aqui vai cortar, né? O meu x0 ele vai cortar aqui. E aí vai sobrar aquilo lá, ΔX mais essa função S menos essa função S. Tá? Então, multiplicando aqui, eu vou ter A vezes ΔX, está aqui, mais A vezes essa diferença aqui, ó, S de x0 mais ΔXT menos S de x0. Tá? É o volume novo, é o volume nesse instante de tempo aqui. Tá? Então, como é que vai ficar a diferença entre o novo volume e o volume inicial? Ué, gente, A ΔX, o que é A vezes ΔX? ΔX era o comprimento do meu elemento de fluido quando ele estava em equilíbrio. Então, o meu V0, o volume inicial, é justamente o A ΔX. Né? Então, o volume novo subtraído do V0, volume novo menos V0, só passar esse cara para cá, vai sobrar o quê? A vezes S de x0 mais ΔX menos S de x0t. Tá? Então, é uma função S, né? Essa função de deslocamento S, avaliada na coordenada x0 mais ΔX, menos a função S avaliado na posição x0. O que é isso aqui, gente? Esse ΔX ele é infinitesimal, né? É um elemento de comprimento ao longo do eixo x. Né? Então, isso aqui, ó, S de x0 mais ΔX menos S de x0, avaliado naquele instante de tempo, isso é justamente o meu ΔS. Né? Essa variação da minha função S no ponto x0 mais ΔX subtraído da função S no ponto x0. Né? Então isso aqui é simplesmente um ΔS. É a variação do meu deslocamento nessas duas coordenadas aqui, x0 mais ΔX e x0. Tá? Então isso aqui, ó, é simplesmente o meu ΔS. E o que é ΔS escrito agora no limite infinitesimal? O que é a variação de uma função? É a derivada da função em relação à coordenada vezes o ΔX. Isso aqui vem do cálculo, né? O meu ΔS infinitesimal é ΔS ΔX, derivada parcial da função S em relação a x, que o meu tempo está fixo, né? Vezes o ΔX. Tá? Beleza? Então aí vai ficar o seguinte, né? Se eu substituo aqui, ó, o volume novo menos o volume inicial, ΔV, que é igual a A vezes esse parênteses, esse colchete aqui, ó. Mas esse colchete é a derivada ΔS ΔX vezes ΔX. Então está colocado aqui. Tá? Então, volume novo menos o volume inicial, né? O volume desse elemento de fluido nesse instante menos o volume nesse instante é a variação de volume. Né? É o tanto de é o aumento do volume ao deslocar daqui para cá. Tá? Então, esse ΔV vai ser A, ΔS, ΔX, ΔX. Então, o que é meu ΔV? ΔV é A vezes ΔX, é o meu V0. Então, A vezes ΔX é o volume inicial desse elemento de fluido quando ele está em equilíbrio. Então, a minha variação de volume é igual volume inicial vezes ΔS, ΔX. Né? Então, de novo, esse elemento de fluido, ele varia o seu volume, por quê? Porque a face direita e a face esquerda desse elemento, eles não se deslocam igualmente. Né? Então, essa camarada caminha uma certa quantidade, esse lado esquerdo caminha uma certa quantidade. A diferença entre esse deslocamento e esse é que vai me dar a variação de volume daquele elemento. Né? Então, a variação de volume tem a ver com a diferença de deslocamento horizontal entre essa parte e essa parte. Okay? E está expresso dessa forma aqui. O ΔV é V0, ΔS, ΔX. Né? E aí pronto, eu já sei
como que é a minha função S. Então é só fazer agora uma derivada parcial, né? Para eu achar a variação do volume para cada parte do meu fluido em cada instante de tempo. Tá? E aí, se a gente agora relaciona isso aqui com as variações de pressão, ou eu posso usar aquela definição de módulo de elasticidade volumétrico. Né? O que é aquele módulo de elasticidade? É uma medida da rigidez elástica de um certo fluido, né? Ou de um certo material. Então, o meu B, por definição, a gente já viu isso, né? O meu B é menos ΔP sobre ΔV por V0. Né? Ou seja, é o tanto que o meu material vai dilatar ou contrair de acordo com as variações de pressão que estão atuando nele. Né? Então, esse número, esse B, é uma medida da resposta elástica daquele meio. Né? Então, no caso aqui, a resposta elástica desse fluido à medida que a onda passa por ele. Então, aqui, ó, B é, por definição, menos ΔP sobre ΔV por V0. V0 é o volume inicial. Né? Então, meu ΔP é menos B ΔV sobre V0. Então, essa expressão aqui, ó, ela me permite avaliar como que é o aumento, como que são as variações, né, os incrementos de pressão que atuam em cada parte do meu elemento de fluido num certo instante de tempo. Então, esse ΔP é simplesmente menos B ΔV por V0. Então, isso essa expressão, né, que eu vou calcular a partir dessa equação, vai me dar o incremento, né, ou seja, a variação de pressão em cada pedacinho do meu fluido, à medida que a onda passa por ele. E é justamente isso que eu quero. Né? Logo no início eu falei, eu quero fazer uma análise mais detalhada das pressões em cada parte do meu fluido, à medida que a onda se propaga. E essa equação me permite fazer isso. Né? Porque agora eu já sei que meu ΔP é menos B, que é uma constante, uma característica do meio, vezes, olha só, menos B vezes ΔV por V0. Mas ΔV dividido por V0 é ΔS ΔX. Né? Então, o acréscimo, o incremento de pressão em cada parte do fluido é menos B ΔS ΔX. Então, isso vai dar menos B ΔΔx da função S, que é aquela ali. Né? S máximo cosseno de kx menos ômega t. Tá? Então, é só aplicar essa derivada aqui agora e achar as variações de pressão em cada parte, os aumentos, né? Os incrementos de pressão em cada parte da onda. Tá? Então, esse meu ΔP vai ser, vamos fazer essa derivada parcial aqui, né? Vai ser menos B, tá aqui, né? Na verdade, inicialmente aqui você tem um menos, né? Você tem aqui um menos do lado esquerdo. Então, vai ser menos B vezes derivada desse troço. O SM, que é a amplitude da onda, está aqui, é constante. Né? Derivada do cosseno da coisa é menos o seno daquela coisa. Né? Então, vai ter, a derivada do cosseno é menos seno. Como já tem um menos aqui, ó, vai ficar mais. Né? Então, seno de kx menos ômega t, mas tem que derivar a coisa. Né? Tem que derivar esse argumento aqui em relação a x. Então, vai aparecer, né, derivado disso aqui em relação a x é k. Né? Então, no fim das contas, o acréscimo, né, o incremento de pressão em cada parte do meu elemento de fluido vai ser BSMK vezes o seno de kx menos ômega t. Tá? Como? Eu posso só reescrever essa expressão. Posso isolar aqui o B e escrever o B em termos da velocidade de propagação da onda naquele meio. Eu sei que para ondas sonoras, num fluido, a velocidade ao quadrado é B sobre ρ. É a fórmula específica para a velocidade de propagação do som num fluido. Né? O V quadrado é B sobre ρ, a gente já viu isso. Então, o B, né? Então, simplesmente o B é V quadrado ρ. Então, o B é igual a V quadrado vezes o ρ, que é a densidade do meio. Tá? Então, finalmente, eu sei que o acréscimo de pressão em cada porção x, em cada posição x da minha onda, em cada instante de tempo, substituindo aqui, né, vai ficar V quadrado ρ, no lugar do B, está aqui, ó, V quadrado ρ, vezes o K, amplitude, vezes o seno de kx menos ômega t. Tá?
Então, isso aqui, gente, esse valor é o ΔP, né? É o incremento de pressão, porque a pressão inicial que estava atuando em cada parte do meu elemento de fluido era P0. Mas à medida que a onda se propaga por ele, eu vou ter diferenças de pressão atuando num pedaço e no outro. Como que são as variações de pressão em relação à pressão atmosférica para cada parte do meu fluido? É justamente o que está colocado aqui. Então, na verdade, esse ΔP, esse incremento de pressão é o seguinte: esse ΔP de XT, na verdade, ele é a pressão que está atuando em cada parte, em cada coordenada X da minha onda, em cada instante de tempo, menos o P0. Né? Por isso que eu estou chamando esse ΔP de incremento de pressão, ou seja, é a diferença entre a pressão que está atuando em cada parte da minha onda, em cada instante de tempo, em relação à pressão atmosférica. Tá? Você vê que esse ΔP, né? Esse ΔP ele é uma função seno. Então, eu posso ter, num determinado instante, que a pressão que está atuando, por exemplo, do lado esquerdo aqui desse elemento de fluido, pode ser que num determinado instante de tempo, naquela posição, a pressão seja maior do que a pressão atmosférica. Então, eu vou ter um ΔP positivo. Em outro instante de tempo, pode ser que a pressão que está atuando desse lado vai ser menor do que a pressão atmosférica. Então, esse ΔP aqui vai ser negativo. Né? Então, você tem variações de pressão em cada parte das faces desse elemento de fluido. Por isso que ele oscila. Né? Quando a pressão aqui é maior do que a pressão aqui, esse cara oscila para a direita, acelerado. Quando essa pressão do lado direito é maior do que a pressão do lado esquerdo, ele freia e volta para cá. E assim sucessivamente. Né? Então, esse elemento de fluido, ele oscila devido à variação periódica das pressões em cada parte daquela onda. Né? E ao mesmo tempo, né, que esse elemento de fluido oscila, devido às diferenças de pressão, o seu volume também varia. Né? Então, de novo, uma onda sonora se propaga devido a compressões e rarefações adiabáticas, que esse processo de compressão e rarefação é muito rápido, né? Não dá tempo de trocar calor com o meio. Então, essas compressões e rarefações são adiabáticas. Ok? Então, beleza, gente. Aí eu vou encerrar o vídeo 54 por aqui. No próximo, eu quero fazer um esboço gráfico, né, qualitativo dessa expressão. Tá? E aí a gente analisar agora graficamente, né, essa função aplicada num tubo, por exemplo, cheio de fluido, onde você tem uma onda passando por ali. Em quais regiões você vai ter máxima pressão e em quais regiões você vai ter menos pressão. Ok? Então a gente representa isso aqui graficamente no vídeo 55.